Olá meus amigos, espero que vocês todos estejam bem. Estamos de volta, Direito Penal para o concurso da Polícia Civil, Investigador e Escrivão. Hoje nós vamos, se Deus quiser, vamos fazer aqui um vídeo mais curto, né, de 30 minutos, será que eu consigo? Um vídeo de 30 minutos. O que nós vamos fazer? Nós vamos falar aqui dos crimes dos artigos 146 a 149 e depois o 150. Com uma observação, o artigo 149A, ele serve apenas para o concurso de investigador, eu vou apontar isso. Mas esta aula serve, portanto, para as duas carreiras, tá bom? Para os dois concursos. Então, eu já vou deixar marcado aqui que a gente tem isso como já visto, ó. E faltam poucos assuntos para a gente tratar. A gente precisa de uma aula para crimes contra o patrimônio, depois dessa, uma aula para crimes contra a dignidade sexual e outro crimes contra a paz pública, e depois eu faço aqui algumas observações que estão em amarelo, que são em separado para cada um dos concursos. Daí eu gravo uma aula só para investigador e uma aula só para o concurso de escrivão, fazendo esses apontamentos, tá bom? Então olha só, vamos aqui para o nosso artigo 147. Vamos lá, só rapidinho, deixa eu localizar aqui. E você sabe, né, que se você quiser ter acesso a essas anotações aqui, você entra no Base Jurídica, que está logo aqui embaixo. Já tem bastante coisa, estamos na página 29, né? Então olha só, crimes contra a liberdade individual. Então, de algum modo, esses crimes aqui vão afetar a liberdade da pessoa. Você viu que a gente tratou de crimes contra a vida, a gente também viu crimes contra crimes contra a honra, meu professor deu branco, crimes contra a honra com relação à calúnia, difamação, injúria, né? E agora a gente vai ver aqui crimes contra a liberdade individual. Então olha só, constrangimento ilegal, artigo 146, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda. Então olha só, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então aqui constrangimento ilegal é uma forma de, com todas as aspas, tá? Forçar alguém a fazer alguma coisa proibida ou mesmo impedir que alguém faça o que está na lei, tá? Então esse é o ponto, ó. Constrangimento ilegal. Por que constranger? Constranger é realmente você forçar, né? Então aqui a ideia é fazer isso mediante violência ou grave ameaça, tá? Ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência. Então aqui, por exemplo, ministrando um medicamento para a pessoa, para a vítima, né? Para a vítima ficar com menos resistência, por exemplo, um Boa Noite Cinderela, alguma coisa assim, ou uma bebida, né? A não fazer o que a lei permite ou a fazer o que a lei não manda. Então, você está constrangendo alguém para que essa pessoa faça alguma coisa que é errado. Então, vamos dar um exemplo aqui. Imagine que eu estou constrangendo o meu filho para que o meu filho entre nas lojas americanas e furte alguma coisa lá dentro, um liquidificador, por exemplo. Então, eu estou ameaçando, eu estou fazendo um constrangimento. E veja, a gente até vai ver o crime de ameaça, né? Que também tem essa ideia de você ameaçar, mas aqui o que eu quero que você entenda. O constrangimento ilegal é realmente eu forçar alguém a fazer. Então eu forço essa pessoa a fazer alguma coisa ou a não fazer alguma coisa, realmente utilizando de violência. Então eu bato na pessoa para que ela faça alguma coisa, ou faço isso com grave ameaça, tá? E veja, a pena é baixa, né? Detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, tá? Então a gente tem aqui também situações em que a pena se aumenta, ó. Só uma observação, né? Então, parágrafo 1º. As penas aplicam-se cumulativamente e em dobro quando para a execução do crime se reúnem mais de 3 pessoas ou há emprego de armas. Então aqui é o constrangimento ilegal feito
quando tem mais de 3 pessoas. Por que essa ideia de mais de 3 pessoas? Porque aí você diminui a capacidade de resistência desta vítima que está sendo constrangida. Então imagine que chegam 3 pessoas, aliás precisa ser mais de 3, né? Então chegam 4 pessoas para mim e me forçam a fazer alguma coisa. Então é claro, a minha capacidade de resistência é muito menor, tá? Ou se há emprego de armas, então também é uma forma de aumentar a pena se esse constrangimento é feito com armas, tá? Além das penas combinadas, aplicam-se as correspondentes à violência. Então aqui você viu que constrangimento ilegal é você constranger alguém mediante violência. Se houver violência, neste caso a violência também é punida, e aí é punida, por exemplo, como lesões corporais, tá? Que a gente já viu do artigo 129. E claro, a grave ameaça, ela acontece e pode acontecer só com uma pessoa. Então, uma pessoa constrangendo uma outra. Agora, lembrar que neste caso da grave ameaça, se houver mais de 3 pessoas ou se houver emprego de armas, aí neste caso você tem a pena aplicada em dobro, tá? Então essa é a ideia. Então, essa é uma informação importante. E penas se aplicam cumulativamente, porque aqui tem pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Então, neste caso, seria pena de detenção de 3 meses ou 1 ano e multa, e tudo isso em dobro, tá? Parágrafo 2º. Além das penas aplicadas, a gente já viu, né? Aplicam-se também as correspondentes à violência. Beleza. Agora, não se compreendem na disposição deste artigo, ou seja, traduzindo, não é constrangimento ilegal. O que? A intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida. Então veja só, o médico que, sem que o paciente autorize, faz uma intervenção para salvar a vida do paciente, não comete o crime de constrangimento ilegal, tá? Então, professor, e o caso de testemunhas de Jeová, que é uma das religiões, né, em que você, por exemplo, não autoriza o transplante de sangue e tal? Então, veja, neste caso, entenda uma coisa, né? Existe até uma resolução lá do Conselho Federal de Medicina falando sobre isso, e não imagino que o seu examinador entre numa bola dividida como essa. Por quê? Porque se a pessoa for menor, os pais não têm o direito de dizer que o filho não vai receber sangue, por exemplo, tá? Isso segundo o que os tribunais têm entendido. Se a pessoa for maior e disser que não quer, aí o médico é obrigado a respeitar. Só que aqui a gente tem uma situação que é a seguinte: sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificado por iminente perigo de vida, né? E aqui eu acho que poderia ser perigo à vida, né? Então a vida está em perigo, né? Mas então essa intervenção médica ou cirúrgica não é punida, segundo a lei, tá? Então essa é a ideia. E outra coisa também que não é punida, a coação exercida para impedir o suicídio. Então tem uma pessoa que vai se matar, você vai lá e enche o cara de porrada para tirar ele da corda, para tirar ele de cima de um banquinho, sendo que ele iria pular ali do banquinho para se matar. Então esse constrangimento, essa coação que você exerce para impedir o suicídio também não é crime, tá? Não é o crime de constrangimento ilegal, tá? Então essas são informações importantes. Então o que é constrangimento ilegal? É constranger com violência ou com grave ameaça uma pessoa. E esta pessoa que é vítima desse constrangimento vai fazer o quê? Ela vai fazer alguma coisa que a lei impede, ou ela vai deixar de exercitar um direito. Então, sabe aquela coisa assim, ó? Imagine que você tem uma briga de irmãos, né? E daí durante o inventário todo, você até poderia ter também o crime de coação no curso do processo, mas imagine que uma das pessoas chega para os herdeiros, né? Chega para um dos irmãos e diz o seguinte: olha, você vai abrir mão dessa herança. Veja, isso é constrangimento ilegal. Olha, se você não fizer, eu vou vir aqui, vou meter fogo na sua casa, vou arrebentar sua cara. Então veja, isso é constrangimento ilegal, tá? E poderia, inclusive, isso também estar como um crime de coação no curso do processo, mas só para você entender, né? Então, imagine o seguinte: olha, eu tenho o direito de, por exemplo, entrar na justiça cobrando o meu empregador. Aí o seu empregador, antes até de ter o processo, né? O seu empregador diz para você o seguinte: olha, se você
fizer isso, eu vou fazer tal coisa. E faz uma grave ameaça ou utiliza de violência, né? Então diz o seguinte, olha, você vai faltar na sua audiência, ou você não vai depor na justiça. Então veja, aquilo que está sendo de fato feito não é uma mera ameaça. A gente vai ver que a ameaça é você prometer fazer um mal para a pessoa, mas não tem nada a ver com a vítima se comportar fazendo alguma coisa ou não fazendo, tá? Então essa grande diferença entre constrangimento ilegal e ameaça. Ó, vamos ver o que diz a ameaça, ó. Ameaçar alguém por palavra, gesto, por palavra, por escrito ou por gesto. Então ameaçar alguém por palavra, por escrito ou por gesto, ou por qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Então o mal é injusto e o mal é grave, tá? Pena de detenção de 6 meses, de 1 a 6 meses ou multa. E somente se procede mediante representação. Então aqui você poderia ter uma informação no seu processo que é a seguinte: o crime de ameaça é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Ou seja, só será iniciado o processo criminal pelo Ministério Público se a vítima autorizar. E ela faz isso com a representação. Existe um documento que se chama representação, ou isso pode estar no próprio corpo do inquérito policial, se for o caso, né? Ou do termo circunstanciado, se for o caso, se for utilizada a lei 9.099, né? Então o que pode acontecer? A vítima precisa autorizar, então ela faz isso por meio de uma representação. Este é um nome técnico que se dá para dizer: Ministério Público pode processar este cara que está me ameaçando, tá? Então, ó, quero que você entenda. Ó, observação. Observação. Constrangimento ilegal envolve a vítima do constrangimento fazer ou deixar de fazer alguma coisa contra a lei. Na ameaça, então já na ameaça, a vítima é simplesmente ameaçada de um mal injusto e grave. Mas não se espera que a vítima faça algo, tá? O que eu quero é só colocar medo na vítima. E aí entenda uma coisa, né? Então, causar mal injusto e grave. Então pensa o seguinte, uma pessoa trabalha numa loja. Aí ele chega pro patrão dele, pro empregador, e diz o seguinte: olha, eu vou processar você, porque você não está pagando meus direitos. Aí o empregador vai na polícia e diz o seguinte: ó, o meu empregado está me ameaçando, ele está ameaçando me processar. Mas veja, processar alguém é um mal injusto? Não é. A pessoa tem o direito de processar se ela entender que cabe o processo. Então veja, o que poderia ser perguntado para você? Uma situação em que alguém está supostamente ameaçando, mas na verdade aquilo não é ameaça. Como? Por exemplo, uma pessoa que trabalha numa loja, trabalha num açougue, trabalha numa padaria e diz ao empregador: olha, eu vou te processar, eu vou cobrar tudo que você está me devendo. Então, neste caso, não é ameaça. Por que não é ameaça? Porque o mal que a suposta vítima vai receber não é um mal injusto. Por quê? Porque o mal injusto é aquele que a lei não autoriza, é aquele que não se justifica. É um mal injustificado. Agora, se o cara está dando motivo para ser processado, ou se ele tem o direito de processar uma pessoa, isso não é um mal injusto, tá? Então, ó, observação 2. Se João, e aí entenda, né? Entenda, promete que vai processar seu empregador porque não está recebendo seus salários corretamente, isso não é ameaça, tá? Então, mais do que entender o que é ameaça, você tem que entender o que não é. O que é ameaça? Um cara chega pro outro e diz o seguinte, ó, fica ligado, porque se eu te encontrar pela rua, pela 0 hora, eu vou arrancar sua cabeça. Veja.
Você compreende qual é a questão? Então é um mal injusto e grave, tá? Então isso é o crime de ameaça. Então eu falar que eu vou processar alguém é um direito. Então isso não é de fato um crime de ameaça, tá? Então preste muita atenção nisso, tá? O artigo 147A é uma novidade, é o stalking, né? Isso aqui é a figura do stalking. Perseguir alguém reiteradamente, então repetidamente, ó, perseguir repetidamente. E por qualquer meio ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo a capacidade de locomoção ou de qualquer forma invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Então é o chato, é o cara pegajoso, né? Então stalking é isso, é perseguir alguém. Stalkear, né? É o verbo, né? Aportuguesado aí, é uma expressão em inglês. Mas o que seria isso? O que é stalkear? É perseguir alguém repetidamente. E por qualquer meio, pode ser pela internet, por exemplo, tá? Então por qualquer meio, ameaçando que a integridade física ou psicológica, ou então a pessoa, então aqui a ameaça reiterada, então entenda uma coisa, quando é uma ameaça simples, aconteceu uma vez só, artigo 147. Se é uma ameaça contra a integridade física ou psicológica que vai se repetindo, aí a gente está no crime de stalking. Então perseguição poderia ser uma ameaça repetida, tá? Restringindo a capacidade de locomoção, então a vítima, por exemplo, pensa o seguinte, pô, eu não vou poder ir no shopping, não vou poder ir no centro da cidade porque o cara vai estar lá. Então veja, está restringindo a capacidade de locomoção da vítima ou invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Tá? Então também a pessoa pode ser o entrão, né? Então é o cara que é entrão, né? Então é aquele cara que não deixa uma pessoa em paz, né? Então, pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. E aí, parágrafo primeiro, a pena é aumentada da metade se o crime é cometido contra criança, adolescente ou idoso. Então, importante, né? A pena é aumentada da metade, então de 6 meses a 2 anos seria 9 meses a 3 anos. Né? Então, 6 mais 3, 9. 2 mais 1, 3. Professor, precisa decorar isso? Não, estou apenas dizendo para você o que poderia ser. Né? Então, a pena é aumentada da metade com relação a pessoas que são vulneráveis, então que merecem uma maior proteção, criança, adolescente ou idoso, e contra a mulher por razões de condições do sexo feminino, que é no âmbito, e aí nos termos do parágrafo 2º A do artigo 121, ou seja, no âmbito da violência doméstica ou familiar, ou por discriminação em razão do sexo feminino. Tá? Então as mesmas causas do feminicídio podem gerar outras coisas. Por exemplo, as hipóteses que configuram um homicídio mais específico chamado de feminicídio também serve para configurar aqui o stalking com essa pena aumentada. E também é aumentado se isso acontece com a concorrência, com o concurso de 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma também, porque aí neste caso também a vítima se sente muito mais, ainda que não seja mulher, imagina que seja um homem realmente, um homem adulto que não é idoso, não é criança, não é adolescente, não é nada, mas se essa pessoa é ameaçada reiteradamente ou é perseguida reiteradamente, se ela é vítima desse tipo de perseguição, ela vai ser protegida com essa indicação de que a pena se aumenta da metade se há 2 ou mais pessoas ou se há arma. Tá? E as penas desse artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência, o que significa que, neste caso também, se a pessoa apanhou, né, se essa vítima apanhou, ela também, de fato, pode ver a pessoa processada por lesões corporais. Tá? E também somente se procede mediante representação, o que significa que a ameaça e o stalking são crimes de ação penal pública condicionada, ou seja, condicionada à representação da vítima. Tá? Então essa é a ideia. Aí o artigo 147b traz uma situação ainda mais aguda, né? Então, causar dano emocional à mulher. Então veja que aqui a vítima do crime é mulher, tá? Que prejudique e perturbe o seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica ou autodeterminação. Então aqui
é a violência psicológica contra a mulher claramente configurada. Então existe um constrangimento, existe ameaça, existe chantagem, existe isolamento, né? Existe ridicularização da mulher, então existe limitação do direito de ir e vir, aquele cara que não deixa a mulher sair de casa, ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e à sua autodeterminação. O que é autodeterminação? É a capacidade que a mulher tem de escolher o que ela quer fazer da vida dela. Então este dano emocional é punido. Então, ao mesmo tempo, entenda uma coisa, ao mesmo tempo pode ser que uma pessoa, porventura, pratique o crime de ameaça, porque num dia tal ele ameaçou que iria fazer tal coisa com a mulher, depois ele pode, esse mesmo cara, pode começar a perseguir essa mulher, praticando várias ameaças, e aí você estaria aqui no crime de perseguição ou stalking, e também esse cara poderia ter abalado de tal modo a condição psíquica, psicológica da mulher, que poderia aqui também estar nesse crime aqui de violência psicológica. Então pena de reclusão de 6 meses a 2 anos, se a conduta não constitui crime mais grave, né? Então aqui você poderia ter essa situação, e aqui, claro, no 147B a vítima específica é a mulher, tá? Sequestro e cárcere privado. Antes de qualquer coisa, entenda uma coisa, né? Sequestro e cárcere privado. Não confundir esse crime com o crime de extorsão mediante sequestro, em que a vítima é levada para o cativeiro, para um cativeiro, e só seria devolvida por meio do pagamento de um resgate, tá? Então aqui o sequestro e cárcere privado é simplesmente eu privar alguém da liberdade. Então eu deixar uma pessoa fechada, trancada em casa, mediante sequestro ou cárcere privado. Então sequestro é aquela situação em que eu pego a pessoa, rapto essa pessoa e levo para um lugar para ela ficar lá, tá? Mas eu não estou pedindo dinheiro, não tem nada disso, tá? É simplesmente porque eu não quero que essa pessoa saia para a rua. Eu quero privar essa pessoa da sua liberdade. Então aqui, privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Então eu deixo a pessoa numa jaula, por exemplo, num quarto fechado, amarrado numa corrente, por exemplo, não pode, tá? Então reclusão de 1 a 3 anos. Aí a pena é de reclusão de 2 a 5 anos se a vítima, ó, de novo, lembre-se sempre, ó, se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente, ou maior de 60 anos. Então aqui, descendente do criminoso, então pais, avós do criminoso, ou descendente, então é o filho, né? Pô, meu filho não fica quieto, eu vou prender ele na coleira, na minha casa. Não pode, cara, né? Não tem jeito, né? Cônjuge, então esposo, né? Ou esposa, companheiro, ou ainda uma pessoa idosa, maior de 60. Ou se o crime é praticado com internação da vítima em casa de saúde ou hospital. Manja aqueles filhos que são filhos da puta que deixam os pais presos no hospital, por exemplo, tá? Então, vou internar esse cara aqui, vou internar aqui esse cara numa casa de saúde, no hospital. É crime, cara, é crime, tá? Se a privação de liberdade dura mais de 15 dias, também é uma ideia de você ter uma pena maior, ó, de 2 a 5 anos. Então, se for 14 dias, é uma pena menor. Mas não vai ser perguntado pena para você. Você precisa entender que essa hipótese aumenta a pena. Então, se for mais de 15 dias, aumenta a pena. Se o crime é praticado, ó, contra menor, de 18 anos. Se o crime é praticado com fins libidinosos, pensa o seguinte, eu sequestro uma pessoa, deixo uma pessoa fechada, pensa o seguinte, tem uma pessoa que, exemplo, pelo amor de Deus, né? Você está entendendo o que eu estou falando. Vou dar a título de exemplo porque isso foi um caso que aconteceu. A pessoa vai fazer uma faxina na sua casa e aí você não deixa essa pessoa sair da sua casa. Por quê? Porque você quer praticar alguma coisa com fins libidinosos. Você quer estuprar essa mulher, por exemplo, tá? Então essa é a ideia. Se resulta a vítima, em razão dos maus tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral, a pena é aumentada, de 2 a 8 anos. Então, também uma ideia importante aqui. Quero que você guarde que no sequestro e cárcere privado, de novo, você não tem nenhum pedido de resgate. Não é a pessoa que foi, não é o Abílio Diniz, não sei se você lembra desse caso. O cara era um empresário, dono lá do Grupo Pão de Açúcar, foi sequestrado e aí os criminosos pediram o pagamento de um resgate. Isso é extorsão usando o sequestro ou mediante o sequestro. Não é isso. Isso a gente vai ver lá nos crimes contra o patrimônio. O que a gente está falando aqui no 148
É simplesmente eu deixar uma pessoa fechada sem pedir dinheiro. Eu estou deixando por maldade. Quero deixar essa pessoa presa por maldade. Eu não estou pedindo resgate nenhum, não estou pedindo nada, tá? Então essa é a ideia, tá? E aqui, lógico, lembrar que um ponto que já caiu uma vez no concurso da VUNESP é se haveria aumento de pena para a hipótese de o crime ser praticado por mais de 15 dias. E sim, tá? Então essa hipótese aqui já foi perguntada, vou até deixar em verde aqui, e mais de uma vez, tá? Pela VUNESP essa situação, tá bom? Então, agora, ó, redução à condição análoga à de escravo. Olha só, você tá assistindo televisão, às vezes você olha assim e tem lá uma notícia que diz o seguinte: olha, Ministério Público do Trabalho resgata uma pessoa que estava numa carvoaria e estava lá sem receber salário, não podia sair e só ganhava o suficiente para se alimentar, só ganhava alimentação. Isso é reduzir uma pessoa à condição análoga, análoga é semelhante à de um escravo. Então, ó, reduzir alguém à condição análoga de escravo quer submetendo-o a trabalhos forçados ou jornada exaustiva, então uma jornada muito grande, né? Ou então sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão da dívida contraída com o seu empregador ou preposto. Então, condição análoga à de escravo. Pena, reclusão de 2 a 8 anos, além de multa correspondente à violência. Então aqui, veja só, como é que você reduz alguém à condição análoga de escravo? Você pega o exemplo de uma mulher que veio, e infelizmente eu estou dizendo a origem sem qualquer tipo de preconceito, por favor, você está entendendo o que eu estou falando, né? Então imagine que um casal de São Paulo pede para uma mulher do Piauí vir para São Paulo. Aí a mulher vem para o Piauí para trabalhar na casa deste casal em São Paulo. Só que aí, o que acontece? A mulher até mora na casa, ok, não tem problema nenhum, não há condição de escravo se a mulher mora na casa, não tem problema nenhum morar, embora isso seja um resquício do nosso próprio passado escravocrata, né? Isso poderia ser uma discussão para outro dia, né? Mas veja só, se o casal oferece para essa mulher um quarto dentro da casa, tá tudo bem, não é crime. Agora, essa mulher não tem folga nenhum dia. Essa mulher tem que fazer trabalhos forçados na casa. Então, tipo assim é feio, né? Por exemplo, eu poderia dar a ideia de a mulher lavar tapete e rebocar coisas dentro da casa. Exemplo, né? Trabalhos que são forçados para uma mulher, né? Que tem uma força menor do que a força do homem em geral, mas é um trabalho forçado, né? Ou condições degradantes de trabalho. Então, você coloca essa mulher para almoçar e ela senta no chão. Para almoçar não tem mesa para ela comer, ela não tem talher, tem que comer com a mão, né? Veja, coisas absurdas, mas isso acontece, cara, né? São casos, se você começar a pesquisar, você vai achar um monte de casos assim. Ou então não deixar a pessoa sair, ó. A pessoa trabalha na casa e não tem folga. Tipo assim, não, você tá morando aqui, então o tempo que eu quiser, eu vou acordar você para você fazer comida para mim. Eu vou acordar você para você lavar a louça. Pô, mas espera aí, eu trabalho aqui, embora eu esteja morando aqui, eu tenho direito de ter um dia de folga, de sair, de passear, de ir no shopping, de fazer o que eu quiser. Então, também, ó, se você impede a locomoção dessa pessoa, não deixa a pessoa sair de casa e não deixa porque, ó, você tá devendo aqui, você tem uma dívida aqui. Porque veja, né, eu já estou sendo tão bom de oferecer para você um quarto para você morar, então você tem que receber um salário aqui de R$1.000, mas o aluguel do quarto são os mesmos R$1.000. Então, por enquanto, você está me devendo, né? Veja que coisa louca. Isso é reduzir uma pessoa à condição análoga de escravo. Pena de reclusão de 2 a 8 anos, e além da pena da violência. E também, ó, na mesma pena, incorre quem cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador com o fim de retê-lo no trabalho. Então, por exemplo, cerceia o uso de qualquer meio de transporte. Ou seja, ó, você só vai poder sair daqui de ônibus. Não, mas eu vou a pé. Não, a pé você não vai poder ir. Ou, meu namorado, minha namorada vai passar aqui para me pegar. Não, não pode. Você tem que ir de ônibus. Não pode, tá? Então isso também é reduzir a pessoa à condição análoga de escravo. Porque a pessoa não pode se locomover do jeito que ela quer, né? Entenda, o escravo não tem liberdade e aqui o que está sendo protegido também é a locomoção, né? Além da dignidade do trabalhador, etc, né? Mas também a sua capacidade ou possibilidade de locomoção, tá? Mantém vigilância ostensiva no local de trabalho
ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Então, por exemplo, é a pessoa que chama um estrangeiro para vir trabalhar aqui no Brasil e pega o passaporte desse estrangeiro. Ó, enquanto você estiver trabalhando, o seu passaporte vai ficar comigo. Por quê? Porque aí o cara não consegue sair do país. Olha que louco, né? Então isso também é crime, tá? Ou então mantém vigilância ostensiva no local de trabalho, ou seja, qualquer coisa que o cara vai fazer é filmado. Então o cara não pode dar um passo sequer para um lado ou para o outro que ele é filmado, que ele é monitorado. Não dá. Isso também é uma condição de escravo, segundo a lei, ou análoga, semelhante a de escravo, tá? A pena é aumentada da metade se o crime é cometido, de novo, ó, contra criança ou adolescente, e aqui também uma situação de vulnerabilidade. Por quê? Porque se você faz isso em razão de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem, a pena também é aumentada. Então, infelizmente, entendo o que eu estou dizendo, e isso é um caso do Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais. Estou citando aqui, não vou dizer o nome das pessoas, mas uma interceptação, inclusive telefônica, autorizada pela Justiça, dizia que o casal não pagava os valores porque quem estava fazendo aquilo era uma neguinha. Então, meu Deus, né? Por favor, né? Então, entendo o que eu estou dizendo, né? Então, se há esse preconceito, então não estou pagando porque ela é preta, que ela não merece receber, já está ganhando comida, não está sendo alvo de chibatada, já está bom demais. Isso foi o que a gravação disse, cara. Então não estou inventando nada aqui, tá? Então se você digitar Minas Gerais, Ministério Público do Trabalho, chibatada, você vai encontrar o caso aí, né? Então veja que coisa louca, né? Então a pena é aumentada também neste caso. Se a vítima é criança ou adolescente, ou se isso está acontecendo por um preconceito. Ah, não vou pagar nada porque a pessoa é preta. Não vou pagar nada porque é baiano. Ó, meu Deus do céu. Isso é um tipo de coisa inaceitável, mas é o que diz a lei. Ó, artigo 149, entenda uma coisa. Ele vai cair apenas, 149A, né? Ele vai cair apenas no concurso de investigador. Só que não é verdade. Sabe por quê? Porque a lei de tráfico de pessoas incluiu esse artigo aqui. E aí a gente já tratou, quando falamos lá da lei do tráfico de pessoas, desse artigo aqui. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa por grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de. Então eu estou agenciando, vendendo, meu Deus, vendendo, comprando, recrutando, acolhendo uma pessoa para quê? Para remover os órgãos, para submeter as condições de trabalho análogas a de escravo, para submeter essa pessoa a uma servidão, para fazer uma adoção ilegal ou exploração sexual. São as hipóteses de tráfico de pessoas. Então, você sabe que existem as pessoas que são os agenciadores. E aí, olha, arruma aí para mim uma criança para eu remover os órgãos, porque o meu tio, o meu avô precisa de um transplante. E aí mata a criança ou remove os órgãos de uma criança para fazer o transplante. Isso, infelizmente, acontece, tá? Então, essa é a ideia. A gente viu isso lá na nossa lei de tráfico de pessoas, a gente chegou a falar sobre isso, então acho que posso passar aqui porque esse conteúdo já foi dado. Estou apenas te alertando que, embora o artigo 149A esteja expressamente no edital de investigador, como o edital de investigador e de escrivão trata da lei do tráfico de pessoas, esse artigo foi tratado lá na nossa aula de tráfico de pessoas, tá? Inclusive, ó, a pena é aumentada de 1/3 até metade se é cometido por funcionário público no exercício das suas funções, se o crime é cometido contra criança, adolescente, pessoa idosa ou pessoa com deficiência, se o agente prevalece das relações de parentesco ou relações aí de coabitação, se a vítima vai ser retirada do território nacional, então um tráfico internacional de pessoas, e também a pena é reduzida de 1 a 2/3 se o agente for primário e não integrar organização criminosa. Então o cara vai fazer esse tráfico de pessoas, né? Ele vai fazer esse agenciamento, esse aliciamento, mas ele fez isso pela primeira vez e ele está fazendo isso sozinho. Ele não integra uma organização criminosa, então a pena é reduzida, tá? E aí, só para a gente finalizar, meus amigos, crimes contra inviolabilidade do domicílio. Tem o crime de violação de domicílio, ó. Entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente. Astúcia aqui é de modo com esperteza, né? Ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. Então, entrar ou permanecer na casa de alguém.
sem que essa pessoa autorize. Isso é o crime de violação de domicílio. Pena de detenção de 1 a 3 meses ou multa. Aí algumas coisas importantes. Se o crime é cometido durante a noite ou em lugar ermo é lugar deserto, né? Ou com emprego de violência ou arma, ou por 2 ou mais pessoas, então veja, aqui a proteção à pessoa ou ao domicílio da pessoa existe porque se é cometido durante a noite tem menos vigilância. Se é cometido no lugar deserto tem menos vigilância. Se é com emprego de violência ou de arma, ou por 2 ou mais pessoas, a vítima tem menos capacidade de resistir. Então a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência. Aí olha só, isso aqui meio que dialoga com o direito constitucional. Não constitui crime entrar ou permanecer na casa alheia quando? Durante o dia, com observância das formalidades legais para fazer a prisão de alguém ou outra diligência. Então uma busca e apreensão. Ou a qualquer outra hora do dia ou da noite quando algum crime está sendo praticado ali ou na iminência de o ser. Então é aquela situação que a gente viu lá no direito constitucional, que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, senão durante o dia para cumprimento de ordem judicial e em qualquer momento para as situações de flagrante ou até para questões de um desastre, alguma situação emergencial. Tá? Então não é crime, isso está dialogando lá com a Constituição, então é claro que isso aqui não poderia ser contra a Constituição. A expressão casa compreende qualquer compartimento habitado, aposento de habitação coletiva, então você poderia ter um albergue, poderia ser casa, tá? Então, ó, albergue, então aposento ocupado de habitação coletiva, compartimento não aberto ao público onde alguém exerce sua profissão ou atividade. Então, por exemplo, poderia ser aqui uma situação de um escritório, por exemplo, tá? E aí não é casa, hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva enquanto aberta. Então veja só, uma habitação coletiva aberta não é casa, salvo a restrição do parágrafo 2º, que é o albergue, que é fechado, né? E também taverna, casa de jogo e outras do mesmo gênero. Então, um cassino, um inferninho, um rendezvous, nada disso é casa, tá? Ah, o cara passa o dia inteiro no cassino, o cara passa, não tem cassino no Brasil, né? Não pode, né? Ou passa o dia inteiro no inferninho, qualquer que seja. Não, tudo bem, mas não é casa dele ali, tá? Então, também a gente não poderia chamar de casa. Então, sobre violação de domicílio, o que poderia ser perguntado? O que é casa? Então, qualquer lugar habitado. Então, poderia ser um hotel? Poderia ser um quarto de hotel, por exemplo. Poderia ser uma pousada, sim. Poderia ser um albergue. Porque esses locais são fechados. A pessoa só entra ali porque pagou ou porque tem alguma autorização para entrar, tá? Então, essa é a ideia. Então, a ideia sempre é de um lugar não aberto ao público. Ó, até o inciso 3º fala, compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. E aí, veja só, não é casa, a casa de jogo, tal. Por quê? Porque entra quem quiser, sai quem quiser. E também a hospedaria aberta. Por quê? Porque aí você não tem controle nenhum, tá? Então, o crime de violar o domicílio é a entrada ou permanência de alguém contra a vontade dessa pessoa num lugar fechado. Num lugar em que só vai entrar quem a pessoa autorizar. Então é isso que eu quero que você entenda. Tá bom, meus amigos? A gente vai parando por aqui. Acho que passou um pouquinho, né? Eu falei 30, deu 38. Vai, me perdoa aí, mas eu sei que isso aqui está te ajudando. Se você quiser as anotações dessa aula, o link para o Base Jurídica está logo aqui embaixo. Eu sugiro que você entre lá. E quem entrar no plano anual vai ter também direito à super revisão que a gente vai fazer antes da prova, com vídeos aí específicos para te ajudar realmente para você conseguir fazer a sua prova com muito mais tranquilidade. E a gente vai começar a fazer também questões, resolução de questões, um estudo dirigido para te ajudar, tá bom? Fico muito agradecido se você pudesse apenas deixar as propagandas passarem, eu sempre peço isso para você, porque isso me ajuda muito. Estaria trocando com você 38 minutos de uma aula muito boa, foda mesmo, pode falar o que for, eu sei do que eu estou fazendo aqui, eu sei que o conteúdo aqui é muito bom. Ah, professor, você é mala, você é arrogante. Sou. Ué. E aí? Fazer o quê? Se você acha isso, tudo bem, mas eu acho que eu estou te ajudando aqui. Então, se você pudesse trocar alguns segundos do seu dia assistindo as propagandas
por essas aulas, eu ficaria muito agradecido. E fico muito agradecido com muita gente que até me manda mensagem: professor, eu sei que incomoda, mas eu estou assistindo para te ajudar. Então se você quiser fazer isso para me ajudar, a gente faz aí uma boa troca. Então fico muito agradecido, eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui. Tchau!